Sobe para 3 o número de casos confirmados de sarampo em Goiás e aumenta a procura por vacinas nos postos de saúde. E o alerta para os casos de abuso sexual no sul do estado, crimes cada vez mais praticados por parentes das vítimas. Crescem as prisões de motoristas dirigindo bêbado e quase metade esse mês na região de Catalão. E o mutirão para manter viva uma das tradições em Goiás. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. 1 minutinho para 7 da noite. Estamos ao vivo com o Jornal Anhanguera, segunda edição, com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Infelizmente, a gente começa falando de um crime envolvendo pai e filho. Eles foram presos em Anápolis, suspeitos de matar um comerciante. Detalhes com Lorena Gomes, ao vivo, falando de Anápolis com a gente. Lorena, muito boa noite para você e tudo isso por causa de uma dívida, né? Boa noite para você, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, segundo a polícia, os dois teriam ido a um restaurante no setor Pedro Ludovico, aqui em Anápolis, para cobrar uma dívida ao dono do restaurante de R$40 mil. O pai, Altair Moraes, de 66 anos, e o filho dele, Adail Moraes, de 37, são suspeitos de assassinar o comerciante dono do restaurante, Joselito Oliveira Costa, de 35 anos. Eles chegaram a se apresentar na delegacia 2 dias depois do crime e alegaram legítima defesa. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo dias depois, só que aí a investigação apontou sim que os dois são os autores do crime e que eles realmente cometeram o crime, então por isso eles foram presos. Vocês viram aí um vídeo que a polícia divulgou hoje também, foi feito por imagens de segurança que mostravam pai e filho saindo do restaurante exatamente no dia do crime. Luciano. Legítima defesa, né, Lorena? Tem todas as características aí previstas em lei e é nisso que a polícia está se baseando aí nessa investigação. Muito obrigado, bom trabalho para você. E olha essa história, uma arma perdida por um policial foi encontrada num terreno baldio. Como é que ela foi parar lá, hein? Isso foi em Águas Lindas, no entorno de Brasília. Quem responde para a gente é Fábio Melo, ao vivo de Lusiânia. Fábio, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. Olha só, segundo a polícia, essa arma teria sido perdida por um agente de segurança prisional que trabalha no presídio lá de Águas Lindas de Goiás. No momento de descuido, essa arma acabou caindo no chão. E o momento que ele perdeu essa arma, Luciano, foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o agente entra em uma van do sistema prisional e a arma cai então da cintura dele e fica ali na calçada. Logo na sequência, um homem que passava por ali acabou achando esse revólver calibre 38 e, sem cerimônia, pegou a arma e foi embora. Ontem à noite, a polícia localizou um homem com essas características a mais ou menos 3,5 km desse local onde a arma foi perdida. Esse homem entrou em um lote vago. A polícia foi atrás, fez uma varredura no local e acabou encontrando o revólver. Mas o homem que achou essa arma, supostamente estava com ela naquele momento, não foi encontrado ainda, Luciano. Pois é, mas acontece que a arma, principalmente policial, tem aí a identificação e as câmeras de segurança ajudaram aí a fazer esse reconhecimento, né, Fábio? Muito obrigado, bom trabalho também para toda a equipe aí de Lusiânia. E a Ponte Pêncil de Itubiara teve que ser interditada, né, por uma causa aí que colocava em risco o motorista, um problema na estrutura. A ponte é tombada pelo patrimônio histórico e cultural. Funcionários começaram os reparos na manhã de hoje. Parte da estrutura cedeu na tarde de ontem. Uma fenda se abriu no meio da ponte, oferecendo risco para os motoristas. E a ponte teve que ser interditada. Não estamos realizando nenhuma alteração na estrutura da ponte, né? Esse dormente foi disponibilizado por Furnas, então acredita-se que seja uma peça original da época em que a ponte foi fabricada. A ponte Afonso Pena foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, o IPHAN, em 2015. O projeto Pêncil liga os estados de Minas e Goiás e foi inaugurado há mais de 100 anos. Outros pontos do local também começam a apresentar problemas. Parte do asfalto está cedendo e com rachaduras, mas a reforma total só pode ser feita com autorização do IPHAN.
Então, a ponte já foi liberada, né? Segundo a Prefeitura, e o IFAM informou que não foi notificado sobre a existência de previsão de início da reforma, restauração da ponte Afonso Pena por parte da Prefeitura de Itumbiara e nem de Araporã, em Minas Gerais. Goiás teve a confirmação de 3 casos de sarampo, 2 deles em Goiânia, e isso tem provocado o aumento na procura pela vacina. Seu Orlanilson levou Laurinha, de 1 ano, para se prevenir contra o sarampo nesta unidade de saúde de Lusiânia. Ele também se vacinou. Aproveitei para ver meu cartão e vi que estava atrasado e vou tomar 3 vacinas que estão atrasadas. O Ministério da Saúde mudou a idade mínima de vacinação. Passou de 1 ano para 6 meses de idade. Por isso, Ana Sofia já se enquadra na campanha. É muito importante, temos sim que cuidar da saúde dos nossos bebês. Em Jataí, a imunização também foi intensificada. A partir desse momento que a gente recebeu a notificação, né, crianças a partir de 6 meses de idade até 12 meses, né, podem estar vacinando, independente se vão se deslocar para alguma região com surto ativo ou não, tá? Em Goiânia, o número de doses da tríplice viral aplicadas saltou de 3.000 em julho para 8.000 em agosto. Aqui na capital, existem 2 casos confirmados da doença. Um homem de 45 anos e o filho recém-nascido, que já se recuperam. Isso só nos confirma o quanto o sarampo é contagioso, né? E a gente vem falando muito isso. Por isso a importância da vacinação e das medidas que a gente fala de precaução. Lavar bem as mãos, evitar locais com grandes aglomerações, né? Primeiro vacinar, e essas outras medidas com certeza elas ajudam. Um terceiro caso também foi confirmado no estado, em Alto Paraíso. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a pessoa se infectou em São Paulo e percebeu os sintomas da doença em Santa Catarina, onde passou todo o período de transmissão. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, as pessoas devem se proteger contra o sarampo a partir dos 6 meses de vida até os 29 anos de idade. Nessa época, são 2 doses. Para quem tem de 30 a 49 anos, o recomendável é tomar 1 dose da vacina tríplice viral. Ela está disponível em várias unidades básicas de saúde do estado. Notícia que mexe com o bolso do servidor do estado. O governo de Goiás informou hoje que terminou o cronograma de pagamento do salário de dezembro de 2018. Terminou hoje. Ao todo, foram cerca de 170 mil servidores que não receberam em dia. Esse cronograma de pagamento foi iniciado lá em fevereiro. E a polícia deu mais detalhes hoje sobre a apreensão de uma carga de produtos agrícolas avaliada em mais de R$1 milhão e que tinha sido roubada em São Luís do Norte. Essa quadrilha era investigada há 6 meses pela polícia. 15 pessoas da quadrilha já foram identificadas. No confronto ontem na BR-153, um bandido foi morto e um ficou ferido. O terceiro foi preso em Uruaçu. A operação segue até janeiro, fim do período da safra. Um homem morreu no confronto com policiais militares da Rotan dentro de um apartamento em Goiânia. Segundo a PM, ele era traficante de drogas. A PM recuperou uma carga de cigarros de R$200 mil. Imagens mostram um dos assaltos do grupo em Iporá. Homens mascarados levam a carga de cigarros do caminhão. Uma pessoa foi presa e outra está foragida. Um vigilante penitenciário de Inhumas foi preso suspeito de roubar R$2 mil que estavam no carro de um preso, que cumpre pena num regime semiaberto. Segundo a polícia, Marcelo Gomes de Oliveira foi surpreendido por uma colega quando tentava apagar as imagens de monitoramento. A administração penitenciária disse que ele vai ser demitido. O júri popular em Serranópolis condenou o homem que matou e pôs fogo no corpo da mulher, Lindalva Maria da Silva. O crime foi em Chapadão do Céu em 2014. Milton Mendes pegou 15 anos e 3 meses de prisão. O irmão da vítima, que também era acusado, Valdeci Manuel da Silva, foi absolvido. O advogado de Milton Mendes disse que não deve recorrer dessa decisão e sobre o caso do vigilante penitenciário em Inhumas, a defesa dele não quis comentar o assunto. O TRE vai fazer uma campanha em Goiás para ensinar principalmente os jovens e adolescentes sobre o sistema eleitoral. Essa ação começou hoje em escolas de Porangatu. Então vou chamar a Ana Paula Moreira, que está ao vivo com a gente, para contar. Ana Paula, boa noite para você. Como é que esse projeto está funcionando, hein?
Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É a campanha Conversando com a Justiça Eleitoral, que vai percorrer aí outras cidades do estado e chegou aqui hoje em Porangatu. Essa campanha quer explicar o funcionamento sobre o processo eleitoral, as normas, os procedimentos desse sistema. E dentro dessa campanha tem o projeto Eleitor do Futuro, que está levando para as escolas o Tribunal Regional Eleitoral e dando oportunidade para esses jovens, além desse aprendizado, dando oportunidade para eles tirarem o primeiro título de eleitor. Então, além do aprendizado, eles já saem da escola com um título de eleitor em mãos. Essa campanha está percorrendo aí, fazendo várias audiências públicas, várias palestras sobre o tema de fake news, segurança do voto. E aí dando oportunidade, esclarecimento para todos os estudantes e também para os eleitores a importância do voto. As próximas cidades a receber essa campanha será Lusiânia e Jataí. Luciano. Obrigado, Ana Paula. Bom trabalho aí para você. A gente vai para um rápido intervalo agora às 7h10. A seguir, aumentam os casos de motoristas bêbados nas rodovias goianas. E a polícia prende vários suspeitos de abuso sexual. Sete e 12, o número de casos de abuso sexual no sul de Goiás tem assustado, viu? Só nesses últimos dias foram várias prisões. A gente tem os detalhes com Emerson Ferreira. Oi, Emerson, muito boa noite para você. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, foram 3 casos aqui em Itumbiara e 2 em Piracanjuba. Um dos casos aqui de Itumbiara foi o seguinte: um homem de 28 anos é suspeito de estuprar a própria filha, que tem 9. E esse caso já ocorria há pelo menos 5 anos. Foi a própria menina quem denunciou o pai. O outro suspeito preso, ele tem 42 anos, estava foragido desde 2015 e é suspeito de molestar a própria enteada. E ele também é investigado por outro crime sexual pela Delegacia da Mulher aqui de Itumbiara. O outro suspeito preso tem 80 anos e também é suspeito de estupro. Esse estava foragido desde 2012. Outras 2 pessoas foram presas em Piracanjuba. Uma delas é uma avó de 59 anos. Ela favorecia casos de prostituição do neto, que tem apenas 13 anos, cena lamentável. E o outro caso é um homem de 58 anos que também estuprava uma parente, mas a polícia não disse aí qual o grau de parentesco dessa familiar, Luciano. E aí fica o alerta, né? Justamente porque esses casos estão cada vez mais próximos, né? De parentes aí das vítimas. Obrigado, viu? Um dado triste que chama a atenção de quem usa as rodovias federais de Goiás: em agosto, o número de motoristas bêbados aumentou cerca de 30% nas BRs, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Foram 1.553 autuações por embriaguez. 157 motoristas foram presos em flagrante e vão responder pelo crime de dirigir alcoolizado. E o mês de agosto vem se destacando nessa estatística nada animadora e que vem preocupando os usuários das rodovias federais de Goiás. Ainda mais no trecho goiano da BR-050. Aqui, neste mês de agosto, foram feitas praticamente metade das prisões por embriaguez ao volante de todo o estado. Das 10 prisões realizadas pela PRF de Goiás, 4 foram na região de Catalão. A prisão mais recente foi no começo desta semana. Este homem, que não tem carteira de motorista, estava conduzindo um carro roubado. O teste do bafômetro apontou 0,79 miligramas de álcool por litro de ar. O caso mais impressionante foi na prisão do motorista desse bitrem, que trafegou quase 30 quilômetros na contramão. Além da imprudência dos motoristas, a PRF atribuiu o aumento do número de prisões à modernização dos equipamentos que medem o teor de álcool nas operações de fiscalização. Eles demoram aí 2 segundos para fazer um teste. Então, muito mais pessoas foram testadas e essa é a explicação para esse aumento da quantidade de pessoas embriagadas. Em Jataí está sendo realizado um mutirão muito especial, que é o encontro das fiandeiras e tecedeiras. O trabalho é coletivo. Começa com o escaroçar do algodão nesse equipamento, separando as fibras dos carocinhos. Depois de passar pelo batedor, o algodão vem aqui para as mãos da dona Valdeci, que vai abrir um pouco o algodão para vir para a carda.
Dona Maria Eva, o que é a carda? Conta pra gente. A carda é a que vai cardar o algodão, abrir ele bem abertinho para fazer as passas, para poder ir para a roda, para fiar, para virar a linha. Da cestinha aqui com a pasta, a gente passa aqui para a roda, que a Dona Umbelina já está fazendo o fio, né, Dona Umbelina? Conta pra gente o que é esse processo aqui. Aqui eu tô fiando para fazer coberta, fazer pano, viu? Sai a linha. Saindo da roda, tranquilidade para enrolar o novelo, que pode ser tingido de todas as cores possíveis e que vai abastecer o tear manuseado pela Laurinda, que será que ela está criando. Agora eu vou fazer o tapete. O fiar é a arte do encontro de companheiras reunidas para uma boa conversa. Atividade que sobrevive ao tempo, à modernidade, uma tradição que deixou de ser um simples ofício e se tornou viva como uma verdadeira paixão. É a profissão que a gente gosta, criou atrás da roda. Arte, tradição e muito trabalho. Vesti muita roupa de algodão, enroscava no arame, mas não saía de jeito nenhum. Gente, já imaginou receber agora uma jiboia na escola? Estudantes de Rio Verde tiveram essa experiência. A ideia é chamar a atenção para a preservação do meio ambiente. A Maria Eduarda estava toda feliz porque ganhou uma plantinha. É pra gente cuidar bem dela. Ela e os colegas aprenderam que cuidar do meio ambiente é muito importante para nossa sobrevivência. E que esses animaizinhos aí também precisam de respeito e cuidados. Desmistificar um pouquinho a questão de serpente, porque todo mundo acha que serpente tem que matar, que o sapinho você tem que matar também. Assim como outros animais que muita gente acha que causam algum tipo de doença para o ser humano. O objetivo é mostrar para essas crianças a importância do meio ambiente, o que causa, né, os danos que causam e a importância de se preservar. Em cada cantinho foi montada uma apresentação e em cada parada um aprendizado diferente. Aqui, por exemplo, olha só, as crianças estão aprendendo sobre a fauna e a flora e vendo os animais empalhados. Aqui, as consequências do desmatamento ilegal e das queimadas. Eu aprendi várias coisas sobre os animais não destruir a natureza porque elas fazem bem. E aquele cheiro de natureza é muito bom. E olha, gente, a polícia de Rio Verde resgatou uma cadela que foi abandonada pelos donos, uma cachorrinha velhinha. Essa daí, o nome dela é Pandora. Estava sozinha numa casa onde não mora ninguém, sem comida, água, com tumor, inclusive, nas mamas. Agora está no lar temporário e os vizinhos e os policiais fazem uma vaquinha para cuidar da saúde dela. Os responsáveis pelos maus tratos foram identificados e devem responder criminalmente. 7h18, a gente vai se despedindo de você hoje com imagens de Rio Verde, sudoeste goiano. Até amanhã.